Existe uma razão muito específica para você sentir que a vida é um caos incontrolável, onde as coisas simplesmente acontecem com você. É porque você está tentando operar a realidade sem um manual de instruções. Nos ensinaram que o universo é feito de matéria morta e acasos. Mas, há 4.000 anos, uma elite de iniciados sabia a verdade que a ciência moderna tem medo de admitir. A realidade não é sólida. Ela é uma rede programável. E quem tem o código comanda o jogo. Abra o Modyadinda, Papiro Westcar, um dos documentos mais antigos da humanidade. Lá, você não vai encontrar sacerdotes rezando por sorte. Você vai encontrar o registro técnico de um grupo chamado Diedi. Não deixe a semelhança com o cinema te enganar. Isso foi proposital. Transformaram uma ciência real em ficção de Hollywood para que você achasse que era coisa de criança. Mas os Jedi originais eram engenheiros da existência. O símbolo deles, o pilar Jed, Amun, não era um enfeite religioso. Era uma ferramenta de estabilidade, usada para conectar a coluna vertebral humana diretamente a essa rede geométrica invisível que sustenta a matéria. Eles sabiam de algo que você esqueceu. Geometria não é desenho. Geometria é função. Quando um Jedi aplicava um padrão geométrico ou uma frequência sonora, ele não estava fazendo mágica. Ele estava executando um comando no sistema operacional do universo, colapsando ondas de caos em ordem física. É a diferença entre ser arrastado por um tsunami e saber construir o barco. A pergunta que deve estar gritando na sua mente agora é: se essa tecnologia de controle da realidade existe, por que ninguém me ensinou isso na escola? A resposta é perturbadora. Essa tecnologia não desapareceu. Ela foi monopolizada. Enquanto você foi treinado para acreditar que isso é superstição, as pessoas que desenham as leis, as fronteiras e a economia do seu mundo continuam usando exatamente essa mesma geometria sagrada. Eles não pararam no Egito. E se eu te dissesse que os prédios onde as decisões mais importantes do mundo são tomadas hoje não são apenas concreto e vidro, mas gigantescos circuitos desenhados para manter você fora dessa frequência? A prova está escondida à vista de todos e você passa por ela sem ver. Você acha que é coincidência que as cidades mais poderosas da Terra, quando vistas de cima, pareçam tabuleiros de circuitos de computador? Washington, Canberra, Brasília, nenhuma delas foi desenhada ao acaso. Elas foram projetadas como máquinas de frequência. Vamos olhar para um exemplo que os livros de história descrevem apenas como estético. Sir Edwin Lutyens, o arquiteto responsável pelo planeamento de Nova Delhi e de grande parte da arquitetura imperial britânica. Oficialmente, Lutyens era apenas um gênio do design, mas nos bastidores, a história é outra. Ele operava com o conhecimento da maçonaria e entendia o que os antigos Jedi sabiam. A forma de um edifício dita o comportamento de quem entra nele. Ao desenhar o parlamento da Índia, ele não fez um quadrado ou um retângulo funcional. Ele construiu uma mandala perfeita em pedra, baseada no templo de Chaussat Yogini. Por quê? Porque ele sabia que aquele edifício não serviria apenas para abrigar políticos, serviria para concentrar e direcionar o poder. Esta é a engenharia da realidade em ação. Enquanto a ciência secular diz-lhe que a geometria sagrada é uma superstição religiosa sem efeito prático, a elite global gasta bilhões para garantir que os seus centros de comando sejam construídos exatamente sobre essas grelhas geométricas. Eles não estão a decorar, estão a sintonizar uma antena. Eles entendem que o espaço físico molda a mente humana. Se você vive em caixas de cimento desordenadas, a sua mente torna-se caótica e fragmentada. Se eles vivem e operam dentro de proporções áureas e mandalas de poder, a mente deles mantém-se focada e dominante. É uma guerra silenciosa de frequências, e o campo de batalha é o próprio ambiente onde você vive. Mas aqui é onde a história deixa de ser apenas uma conspiração política e torna-se algo muito mais perturbador. Você pode pensar, ok, são apenas homens poderosos a brincar de magos com tijolos. Mas eles não inventaram essas formas, eles apenas as copiaram. A verdade aterrorizante é que esta geometria não pertence aos humanos. Ela é a linguagem fundamental da natureza, usada para construir desde galáxias até as coisas mais letais que existem. E a prova definitiva de que você vive numa realidade matemática não está num templo, está a circular dentro do seu próprio corpo agora mesmo.
Se você ainda tem alguma dúvida de que o universo é escrito em código matemático, não olhe para as estrelas, olhe para o microscópio, olhe para aquilo que, neste exato momento, pode estar a tentar invadir as suas células. A biologia convencional adora dizer-nos que a natureza é orgânica, caótica e fruto de mutações aleatórias. Mas quando descemos ao nível fundamental dos nossos inimigos microscópicos, os vírus, o caos desaparece e encontramos a ordem absoluta. Analise a estrutura de um adenovírus ou de um vírus da herpes. O que você vê não é uma bolha amorfa de biologia. Você vê um icosaedro, um sólido platônico perfeito. 20 faces triangulares equiláteras, 30 arestas, 12 vértices. Por quê? Porque a natureza não joga dados, ela joga xadrez. A geometria sagrada não é apenas bonita, ela é a forma mais eficiente de empacotar informação, DNA, no menor espaço possível com a maior resistência estrutural. O código da morte é, literalmente, uma forma geométrica sagrada. Isso derruba completamente a visão materialista de que a geometria é uma invenção humana. Nós não inventamos o icosaedro, nós descobrimos-lo. Ele é a estrutura de base da realidade. Antes de haver carne, sangue ou respiração, havia a forma. Pense no que isto significa para você. A própria força vital que sustenta o seu corpo e as ameaças que tentam destruí-lo estão a operar sob leis geométricas rigorosas. Você não é um acidente biológico. Você é uma construção matemática complexa. E aqui está a revelação que muda tudo. Se a geometria tem o poder de organizar a matéria física com tanta perfeição a ponto de criar a vida e a morte, o que acontece quando aplicamos essa mesma geometria à energia invisível? Os antigos sabiam que, se desenhassem a forma certa, não atrairiam apenas vírus ou células. Eles poderiam ancorar a própria consciência. É por isso que as culturas antigas eram obcecadas por ídolos e estátuas. Eles não estavam a adorar pedras, eles estavam a usar a geometria para criar antenas quânticas. E a física moderna acabou de provar que eles tinham razão. Vamos encarar o elefante na sala. A visão moderna trata a consagração de ídolos e estátuas como o auge da ignorância primitiva. O cientista materialista olha para um ritual antigo e pergunta com escárnio: como é que alguém pode acreditar que uma consciência divina viveria dentro de um pedaço de granito? Mas os antigos mestres védicos ririam dessa arrogância, porque eles nunca disseram que a pedra era mágica. Eles sabiam que a pedra era apenas o hardware. O que trazia a vida era o software geométrico instalado nela. Na tradição da Índia, uma estátua é apenas um peso morto até passar por um processo chamado prana pratishta. E o segredo desse processo não é a reza, é a inserção de um yantra, uma geometria sagrada precisa, muitas vezes gravada em metal, na base ou no coração da imagem. Sem a geometria, é decoração. Com a geometria, torna-se uma máquina. Para entender isso, não precisa de religião, precisa de física quântica. A ciência sabe hoje que tudo no universo existe como uma função de onda, um campo de possibilidades infinitas, até que algo a observe ou a capture, forçando o colapso da onda numa realidade física localizada. A geometria sagrada age exatamente como esse mecanismo de captura. Pense no seu roteador Wi-Fi. Se você mostrar uma caixa de plástico a um homem das cavernas e disser que ela contém todo o conhecimento do mundo, ele vai achar que é magia. Mas você sabe que não é a caixa de plástico que importa, é o circuito geométrico lá dentro, que tem a capacidade de sintonizar uma frequência invisível que já está no ar e traduzi-la em dados. O yantra é o circuito, a estátua é a caixa, a divindade é a frequência. Os antigos não estavam adorando ídolos, eles construíam antenas de consciência, eles usavam formas matemáticas específicas para colapsar energias cósmicas abstratas numa localização específica, acessível ao ser humano. Agora, pare e expanda esse raciocínio. Se uma pequena forma geométrica consegue ancorar uma consciência numa pedra, o que acontece quando percebemos que o próprio tecido do espaço-tempo onde vivemos também tem uma forma? Você não está num vazio. Você está preso dentro da maior estrutura geométrica de todas. Se
Se você der um zoom out dessa estátua, desse vírus e do seu próprio corpo, o que sobra? O espaço vazio, certo? Errado. Einstein chocou o mundo ao provar que o espaço não é um nada. O espaço é um tecido, é algo flexível, que se curva, estica e distorce. A física moderna descreve o universo como uma grade, um grid tridimensional de espaço-tempo. Mais uma vez, a ciência chegou atrasada à festa. Milhares de anos antes dos físicos desenharem as curvas de gravidade em quadros negros, os textos védicos já descreviam a realidade como a rede de Indra. Imagine uma teia de aranha infinita, estendendo-se por todas as direções. Em cada nó dessa teia existe uma joia brilhante, e cada joia reflete, na sua superfície, todas as outras joias da rede. E isto não é apenas uma metáfora poética bonita, é uma descrição técnica precisa do que hoje chamamos de universo holográfico. A ideia de que cada parte contém a informação do todo. Os egípcios sabiam disso. É por isso que, antes de esculpir qualquer relevo ou pintar qualquer parede sagrada, eles desenhavam primeiro uma grade vermelha. Os egiptólogos dizem que era apenas para manter as proporções do desenho, mas eles estão a ver apenas a superfície. Para os mestres antigos, aquela grade era anel sagrado. A grade representava a estrutura invisível da rede que sustenta a realidade material. O desenho do faraó ou do deus era apenas uma manifestação passageira sobre a grade eterna. Você precisa entender a magnitude disto. Você não está no universo. Você é um nó nesta rede geométrica. A sensação de que você está separado, isolado e desconectado é uma ilusão de ótica criada pelos seus 5 sentidos limitados. Na verdade, você está plugado numa arquitetura matemática onde tudo está interligado. E se a estrutura é geométrica, a forma, a pergunta final para hackear este sistema é: o que faz essa geometria se mover? O que dá a ordem para a rede vibrar e criar a realidade? A resposta está no início de tudo. Antes da luz, antes da forma, havia o som. Se a realidade é uma rede geométrica, como vimos, quem ligou o interruptor? Como é que o nada se transformou em alguma coisa? Abra a Bíblia, mas por um momento, não a leia como um livro religioso. Leia-a como um manual de engenharia reversa. A primeira frase diz: no princípio era o verbo, o som, a vibração. O Gênesis descreve um processo geométrico preciso. O Espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas. Em geometria sagrada, isso é o movimento de uma ponto, dimensão zero, criando a linha, primeira dimensão. Quando esse movimento se curva, cria o círculo. Quando os círculos se cruzam, surge a vésica piscis, a forma de uma amêndoa ou de um olho. E a Bíblia diz imediatamente: haja luz. A luz não apareceu por magia. Ela é o resultado geométrico da fricção do movimento da consciência. Os místicos hebreus esconderam isso na própria primeira palavra do texto original, Bereshit. Traduzimos como no princípio, mas os cabalistas sabem que o código oculto nessas letras revela: ele criou a rede. O próprio texto sagrado admite que a estrutura geométrica veio antes da matéria física. E se você acha que isso é apenas teologia, a ciência moderna tem um nome para isso: cimática. Pegue numa placa de metal, espalhe areia sobre ela e toque uma nota musical. Instantaneamente, o caos da areia organiza-se em padrões geométricos perfeitos e complexos. Mandalas surgem do nada, criadas apenas pela vibração. Se você muda a frequência, o som, a geometria muda. Isto prova, em laboratório, o que os Vedas dizem há 5.000 anos. O mantra, som, cria a mandala, forma. O Om não é um canto para relaxar. É a frequência sonora que gera a geometria fundamental do nosso universo. Isto significa que a estrutura da realidade responde à vibração. O mundo físico ao seu redor é apenas areia numa placa de metal cósmica, mantida no lugar por uma música invisível. E aqui chegamos à encruzilhada final. Se o universo é uma rede de ondas e a geometria permite surfar essas ondas, o que é que você tem feito? A maioria das pessoas passa a vida a debater-se contra a correnteza, a afogar-se no ruído. Mas você não precisa de ser assim. Existe uma maneira de parar de lutar contra a estrutura e começar a usá-la. É hora de deixar de ser a vítima do caos e tornar-se o surfista da realidade.
a verdade brutal sobre a sua vida. Você não pode parar as ondas. O universo é, por definição, vibração e movimento. As crises, as mudanças, o caos aparente. Tudo isso são ondas de energia propagando-se pela rede. 90% das pessoas vivem a afogar-se, porque tentam lutar contra a física. Elas tentam parar a onda com as mãos, resistindo à mudança, ignorando os padrões, e acabam exaustas e quebradas. Mas o iniciado, o verdadeiro Jedi, faz o oposto. Ele torna-se um surfista. O surfista não teme a onda gigante. Ele respeita a sua geometria. Ele estuda o ponto de quebra, ajusta o seu equilíbrio e usa a própria força colossal do oceano para ganhar velocidade. Ele não gera a energia. Ele canaliza a energia. Você tem essa mesma capacidade. A geometria sagrada não é um desenho para pendurar na parede. É o mapa das correntes marítimas da realidade. Quando você entende que tudo, desde os seus relacionamentos até a sua conta bancária, segue padrões de frequência e forma, você para de ser uma vítima do acaso e começa a tornar-se o arquiteto do seu destino. A grande revelação não é que você é pequeno diante do universo, é que você é o mecanismo que o universo usa para se observar. Aquela sensação de ser um estranho neste mundo 3D é porque a sua consciência é multidimensional. Você estava a tentar encaixar um oceano num copo de água. E agora, da próxima vez que o ruído do mundo tentar desestabilizar a sua mente, lembre-se da placa de metal e da areia. O caos externo é apenas um reflexo de uma frequência interna desajustada. Não tente arrumar a areia grão por grão. Mude o som, mude a sua frequência interna e a geometria da sua vida reorganizar-se-á sozinha. Esta jornada de recordar quem você é e como operar a tecnologia esquecida está apenas a começar. Para continuarmos a explorar juntos as ferramentas que silenciam o ruído e despertam o seu potencial latente, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Não deixe que o algoritmo decida se você vai receber este conhecimento. Assuma o comando. E eu quero saber quem chegou até aqui comigo. Comente abaixo. Eu sou a frequência. Vamos ver quantos de nós estão prontos para assumir a responsabilidade pela própria realidade. Este foi o primeiro passo. No nosso próximo encontro, vamos descer ainda mais fundo na toca do coelho e descobrir como usar essa sintonia na prática. Até lá, lembre-se, a geometria é perfeita. A questão é se você está alinhado com ela.